Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Destaque ANC, o podcast da rede A Notícia do Ceará, que recebe figuras renomadas do meio político. Antes da gente começar a entrevista, quero te fazer um convite a se inscrever no nosso canal youtube.com/tvanc. Clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro do que acontece na nossa programação. Partindo por que interessa, o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que um pré-candidato ao Senado no estado do Ceará. Eu falo dele, Marcelo Mendes, seja muito bem-vindo ao nosso Destaque ANC. É um prazer te receber aqui junto com a gente. Obrigado, Robson. É uma alegria encontrar os amigos da nossa rede de notícias do Ceará. Maravilha, então. Marcelo, a gente quer iniciar o programa querendo saber de você como foi que iniciou sua trajetória política. Na verdade, eu comecei a fazer política ainda na universidade. Logo depois, eu fiz Direito na Unifor, logo depois fiz Administração de Empresas e Administração Pública na nossa UES. Iniciou na faixa de Direito ainda? Sim. Concorri ao Centro Acadêmico do curso de Direito da Universidade de Fortaleza. Depois, na Universidade Estadual, quando fazia o curso de Administração Pública, conheci outra querida figura, um grande administrador, uma grande cabeça, que era Pedro Gurjão, que por coincidência também, quis o destino, foi candidato a senador. Pedro foi candidato a senador ainda nos anos 80. E ele me apresentou o Dr. Juraci Magalhães, que na época tinha sido reeleito e queria, e já pensava na criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico para Fortaleza. Fortaleza foi a primeira capital brasileira a ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e que existe até hoje, a SMDE. Essa secretaria foi criada por mim e pelo Pedro. Eu fui coordenador de estratégia econômica da Prefeitura de Fortaleza. Depois o Dr. Juraci me convidou para ser o secretário de Desenvolvimento Econômico. Em 2001, ele me convidou e fui secretário executivo da Regional 6. Na época, a cidade de Fortaleza tinha apenas 6 regionais. Os secretários eram carinhosamente chamados pela população de prefeitinhos, né? Hoje elas já se multiplicaram, né? Não sei quantas são, 12, 15, 16, 18. Mas na época não. Nós tínhamos esses 6 grandes polos administrativos e fui secretário também, depois disso, indicado, na época, eu era PMDBista, ligado ao Dr. Juraci, e fui indicado pelo PMDB Nacional para assumir a Secretaria do Patrimônio da União aqui no estado do Ceará. Em 2002, o Dr. Juraci perdeu o comando do PMDB para o ex-senador Eunício Oliveira, né? Com isso, eu também me afastei do PMDB. Fui candidato a vereador, fui o vereador mais votado da minha coligação. Não fui candidato à reeleição porque fui pré-candidato a prefeito de Fortaleza, mas na última hora não consegui ser candidato porque o partido não me deu legenda. Houve uma articulação política, a então prefeita Luiziane Lins não queria eu fazer uma oposição muito ferrenha a ela. Falamos de que ano? Falamos de 2012, quando o Roberto Cláudio se elegeu a primeira vez. Sim. Eu seria candidato. Mas, numa articulação nacional, ela fez uma ligação para o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Disseu, e pediu que ele intercedesse na presidência nacional do meu partido. Me retiraram do partido, né? Me expulsaram do partido, não me deram a legenda, e eu acabei não sendo candidato nem a prefeito nem a vereador. Só depois disso, já agora em 2020, em 16 não fui candidato, mas coordenei a campanha do Capitão Wagner. Em 18 assumi a presidência do PROS, partido que elegeu ele, né, deputado federal mais votado do Nordeste, elegeu o senador Eduardo Girão, não fui candidato. Mas em 20 voltei a coordenar a campanha dele, de Wagner. Eu próprio fui candidato a vereador em 2020, colaborando com esse projeto de oferecer ao fortalezense um projeto político que fosse diferente, que fosse mais transparente, que fosse mais... Quando eu digo transparente, eu concentro praticamente tudo, né? Porque aquilo que é transparente tem eficiência, tem eficácia, tem participação popular. Sim, sem dúvida. Então, eu gosto de adjetivar como mais transparente. Mas, infelizmente, a população de Fortaleza escolheu o atual prefeito, Sarto, mas continuamos pensando a cidade, continuamos pensando o Estado, e cá estamos novamente tentando oferecer agora ao povo do Ceará um novo projeto político, uma nova opção política. A gente quer que o povo do Ceará compreenda que é possível, Robson, fazer gestão pública, é possível fazer política, é possível, né, exercer o munus político com dignidade, com decência, com eficiência, com eficácia. Essas coisas todas podem se misturar. A gente não é obrigado a escolher o rouba mais faz,
nem o não rouba e não faz. Não, é possível não roubar e fazer bem, e ter competência. Então, o que a gente quer mostrar ao cearense é isso, é que existe um grupo de pessoas pensando o Ceará diferente, pensando um Ceará mais justo, pensando um Ceará com menos impostos, com menos taxas, com mais desburocratizado, com mais oportunidade, um Ceará que tenha e que exista menos perseguição aos empreendedores, aos pequenos comerciantes, um Ceará mais livre, mais empreendedor, porque não acreditamos, eu particularmente, é a base do meu pensamento ideológico, eu não acredito em liberdade. Hoje fala-se muito em liberdade nas redes sociais, mas eu não acredito, Robson, em liberdade sem independência econômica, sem independência financeira. Nenhum povo, ou nenhuma pessoa, ou nenhum grupo é livre, verdadeiramente livre, e aí não só para falar na internet, aí para tudo. Não adianta ficar livre de um lado e preso do outro, né? Para exercer sua cidadania na plenitude, para exercer, né, o seu papel, o seu protagonismo social, ninguém é livre se não tem independência financeira. Se você depende de um político porque está num cargo, se você depende de um patrão porque não pode falar num órgão de imprensa, se você, ou mesmo no trato familiar, se você é uma mulher e depende do marido e se obriga a estar num casamento, né, pela tutela financeira do marido, porque ela precisa, não há liberdade. Então nós precisamos permitir que o cearense empreenda, nós precisamos permitir que o cearense gere riqueza, nós precisamos que a partir da geração de riqueza ele tenha independência para escolher, inclusive, seus gestores, com liberdade, com autonomia, com firmeza, com transparência. Sem dúvida. Falando agora sobre a campanha eleitoral do Senado, nós temos nessa eleição apenas uma única vaga para o Senado aqui no estado do Ceará. O ex-governador Camilo Santana, ele vai disputar o Senado esse ano. Não sei, não. É um dos cotados para assumir o Senado. É. Né? E, inclusive, ele deixou o governo para poder tentar entrar nesse projeto com 80% de aprovação, segundo uma pesquisa feita aqui no estado do Ceará. Quem pagou a pesquisa? Boa pergunta. Mas aí eu te pergunto... Não, se eu fizer uma pesquisa, dá 90% para mim. Aí eu te pergunto, baseado nisso, como você pretende, de repente, no caso de uma possível disputa com o Camilo Santana, tentar superá-lo? Mas é tudo que eu quero. É disputar exatamente com o Camilo Santana. Porque, sabe qual é o Camilo Santana que eu vou encontrar? É um Camilo Santana real. É o Camilo Santana do tamanho dele. Como assim? O tamanho do Camilo Santana não é pelo Camilo Santana governador que tinha a máquina, a caneta, o poder e podia dar dinheiro, emenda, emprego e atender os vereadores, os prefeitos e a liderança. Camilo Santana é Camilo Santana agora, que ele não tem caneta, que ele não tem prestígio, que ele não tem força, né? Veja, Camilo Santana, todas as vezes que colocou o nome dele, né, e ofereceu o nome dele em uma eleição, em todas ele perdeu. Ele perdeu em 2000, porque foi candidato a prefeito na terra dele, perdeu para prefeito. Ele tentou novamente em 2004, perdeu, em Barbalho novamente. Ele tentou, eleito governador, ele tentou eleger o cunhado do Fernando Santana em Barbalha, perdeu de novo. Quando é que ele não perdeu a eleição e se elegeu 2 vezes, além da de deputado estadual? Não quando ele testou o próprio prestígio dele. Ele se elegeu quando ele testou o prestígio de Cid Gomes, que era quem o bancava. Quando Cid Gomes quis, o nomeou secretário de cidades e o fez o deputado estadual mais votado do Ceará. É claro que ele só conseguiu isso, ele vinha de derrotas sucessivas. Quem era Camilo Santana? Ninguém. Ele se elegeu o deputado estadual mais votado do Ceará pelo uso da máquina e pela vontade de Cid Gomes. Depois se elegeu o governador contra o ex-senador Eunício Oliveira pela vontade de Cid Gomes. Quem estava sendo testado não era o nome de Camilo Santana. Quem estava sendo testado era o nome e o prestígio de Cid Gomes. Se eu tivesse sido escolhido por Cid Gomes, eu também teria sido eleito. E você, Tom Robson, também, provavelmente. A galera aqui da técnica. Qualquer um, naquela situação, com o prestígio que Cid Gomes tinha, teria sido eleito. Só que Camilo Santana não é mais isso. Camilo Santana agora é um ex-governador, que há pouco dia na imprensa disse que estava arrependido, se arrependeu, que se soubesse que fulano ou Beltrano não seria o candidato, ele teria convidado, se referindo à governadora Isolda. Se eu soubesse, ela teria saído comigo, seria minha suplente. Ou seja, ele já dá indícios muito claros que está arrependido. Até porque, especula-se, e é verdadeira, essa tensão nos bastidores entre PDT e PT, uns querem Roberto, no caso a família Ferreira Gomes, e outros querem Isolda, no caso o PT e Camilo Santana. Esse atrito chegou a um ponto, né, tão estressante que
Por isso que quando você falou que Camilo Santana é pré-candidato a governo e será candidato a senador, perdão, eu não sei se ele será candidato a senador. Ele só será candidato a senador se essa coalizão de forças não se romper, se Cid for o candidato ao governo, olhe bem, Cid for o candidato ao governo e ele for o candidato ao Senado. Desta forma ele vai. Agora, se houver essa fricção, ou se houver, que eu não acredito, um rompimento, do PT sair para um lado oferecendo um governador e ele, Camilo, senador, e os Ferreira Gomes saírem para o outro lado oferecendo um governador, Roberto Cláudio, e um outro senador, por exemplo, Mauro Filho. Ele, Camilo Santana, não será candidato ao Senado. Porque ele sabe que ele não pode enfrentar Cid Gomes e a máquina, porque ele não tem o prestígio dos Ferreira Gomes. Então, na verdade, a situação dele é muito mais delicada do que a minha. Eu não. Eu sou um candidato independente, não disputo e não tenho problema nenhum no meu partido. Meu nome está consolidado. A tendência é que a convenção confirme o meu nome. Mas Camilo não. Camilo está dependendo de todas essas forças, né, da união dessas forças, porque, vou dizer uma coisa que eu não disse ainda em programa nenhum, em podcast nenhum e em entrevista nenhuma. O que as pessoas que eu conheço ligadas a Roberto Cláudio, muito próximas, dizem, e as pessoas do PT que eu conheço, muito próximas à estrutura do partido, me dizem, é o seguinte: o clima hoje é tão ruim que, independentemente de quem seja o candidato, que seja Roberto Cláudio, por exemplo, e que a coligação aconteça, os simpatizantes de Roberto Cláudio não votarão em Camilo. E a própria ex-prefeita Luiziane Lins, o atual deputado Zé Ayrton, algumas lideranças como o deputado Elmano, todos eles também já têm dado sinais de que não votarão se o candidato for Roberto Cláudio, mesmo que haja coligação. Votarão na candidata governadora do PSOL. Então, o clima interno é tão ruim que, mesmo que a coligação aconteça, há uma sinuca de bico para Camilo. Nitidamente, há uma sinuca de bico. Eles não falam, mas eu falo, né? Há uma sinuca de bico, porque corre o risco de acontecer com Camilo o que aconteceu com Eunício Oliveira. Entenda. Ele foi atraído para a coligação, Eunício, quando fez a coligação que não podia mais se separar, que não havia mais tempo eleitoral para se separar, os Ferreira Gomes o traíram e elegeram o Eduardo Girão. Pois Camilo Santana vai ser chamado para Arapuca, eles vão fazer de contas, isso quem está dizendo sou eu, Marcelo Mendes, né? A responsabilidade é minha, né? a opinião é minha, vou deixar isso bem claro, né? Ele vai ser atraído para uma coligação, acontecerá a coligação, que eu não acredito que esse povo se separe, né? O PT não tem, né, coragem de romper com os Ferreira Gomes, né? Desaprenderam a ser PT, depois que viraram máquina, e é muito confortável a máquina, né? Porque ela dá dinheiro, ela dá emprego, ela dá poder, ela dá, né? Dá projetos, né? Os famosos projetos, né? Então eles não romperão, eles ficarão na coligação, mas a estrutura do poder não votará no Camilo. Porque Camilo fez uma coisa imperdoável. Não imperdoável na política, mas imperdoável na vida. Foi ingrato. Olha, Camilo Santana, eu costumo usar essa expressão brincando, era a terceira pessoa do verbo ninguém. Quem era Camilo Santana? Eu acabei de dizer, um derrotado nas urnas na própria terra dele. O que Cid Gomes fez? O transformou em secretário de Estado, em deputado mais votado do Ceará, em governador do Estado, em reeleito governador do Estado. Além de reeleger o governador do Estado, ainda escolhe ele para ser o senador do grupo, pois depois de receber todos esses presentes, o que faz Camilo Santana, se achando o grande líder do Brasil, do mundo e da ONU, resolve tentar impor ao PDT e à família Ferreira Gomes o candidato a governo. Ele do PT quer dizer quem será o candidato do PDT. Ora, não precisa ser, né, muito inteligente para se compreender que ninguém gosta desse tipo de coisa, né? Se eu passei toda a minha vida lhe ajudando, né, e 12, 15, 16 anos depois, né, você resolve se voltar contra mim e dizer, não, Marcelo, eu hoje não vou entrevistar o Francisco, aqui quem manda sou eu. Eu digo, mas, querido amigo, a rádio é minha, né? A rádio é minha, o blog é meu, fui eu que criei isso aqui, eu que lhe peguei, lhe fiz, né? Paguei seu curso de jornalismo, você se formou em jornalismo, foi eu que paguei lá na Unifor, agora tu quer mandar na minha rádio. Então isso está criando uma situação, já criou uma situação que não é fácil para ele não.
Eu prefiro ser o Marcelo Mendes do que o Camilo Santana. Falando nisso, quem você pretende apoiar para o governo do estado do Ceará na próxima eleição? Ah, não tenho nem dúvida. Isso eu faço, né, desde 2016. O primeiro café que eu tomei com ele, ele era suplente de deputado estadual. Eu era vereador de Fortaleza. Nós nos sentamos, tomamos um café e desde então nós temos trabalhado e operado juntos. Me refiro ao capitão Wagner. Votei nele em 2018, votei nele em 2020, estivemos juntos na campanha. Fui presidente numa articulação dele próprio, né? Ele me confiou e fui presidente do PROS na eleição de 2018, a eleição que ele se elegeu o deputado federal mais votado do Nordeste. Né? Temos uma relação e um respeito muito grande. Eu disse isso ontem numa reunião. Alguém me perguntou, Marcelo, qual é a garantia que tu tens de que Wagner, se eleito governador for, não mudará? Eu digo, a mesma garantia, aí repeti essa história de 2010 do café, a mesma garantia de que eu conheci aquele jovem animado, esperançoso, que queria ajudar, colaborar com o Ceará, e esse jovem depois se elegeu o vereador mais votado da história de Fortaleza, né, com o dobro da recordista anterior, que era Patrícia Gomes, Patrícia Saboia. Esse jovem, depois mais maduro, elegeu-se o deputado estadual mais votado da história do Ceará, e continuou o mesmo. Este jovem, ainda mais maduro, hoje um homem muito mais experiente, elegeu-se o deputado federal mais votado do Ceará, mais votado do Nordeste. E se nesses 12 anos fosse o caso dele demonstrar, né, ou sinalizar que o poder o transformaria, ele já teria feito. Mas é o mesmo Wagner que eu tomei café com ele em 2010 e era um suplente, um professor do curso Tiradentes, né, porque ele teve que abandonar, ir para a reserva, né, da polícia para poder assumir por 4 meses a suplência. Foi muito corajoso. Um oficial da polícia, né, que foi para a reserva com um salário proporcional pequeno e diminuído. Ele não foi para a reserva com um salário integral, claro que ele não tinha tempo de serviço, mas teve essa coragem e esse destemor, que é a mesma coragem que está tendo agora, de enfrentar, né, com nenhuma estrutura, mas com muita vontade, com muita determinação, com muito amor no coração, enfrentar o desafio de se eleger governador do Ceará. Então eu voto no Wagner, né, não encontro outro político hoje, talvez Roberto Pessoa. Eu, inclusive, disse isso a ele há 2 anos, né, depois da eleição de 2020. Digo, prefeito Roberto, o senhor tem o perfil ideal para ser governador do estado. Muita experiência, é muito bem quisto na capital, no sertão, é um empresário de sucesso, é um gestor também de sucesso, e conheço o Ceará como ninguém. Como ninguém. Não, meu filho, mas a minha missão com o povo de Maracanaú, eu acabei de voltar, né, e me elegi com 63% dos votos no primeiro turno. Claro, Maracanaú só tem um turno, né? Caucaia é a única cidade do Ceará que tem 2 turnos. Mas me elegi com 63% dos votos. Não seria correto com o povo do Maracanaú eu pedir voto e eu abandonar o mandato na metade para ser governador? Acho que não. Então, além do Roberto, eu não identifico outro político que possa fazer frente e livrar o Ceará de um. Eu não quero ser, né, muito grosseiro, mas, digamos assim, de um clã, para usar uma palavra elegante, né? De um clã que faz do Ceará o quintal da sua casa. É nisso que se transformou o Ceará. O Ceará se transformou no quintal da casa dos Ferreira Gomes, fazendo uma relação com a grande obra de Daci, do grande sociólogo, né, Casa Grande Senzala, o sociólogo carioca Daci Ribeiro, um dos fundadores do PDT. A Casa Grande, né, onde ficam os coronéis, decide o que é melhor para eles. Decidido o que é melhor para eles, o resto vai para o quintal, para a senzala, né? O Ceará é esse quintal, essa senzala. A família Ferreira Gomes se reúne, decide o que é melhor para ela. Eu quero Robson, eu quero Roberto Cláudio, eu quero Camilo, eu quero Sarto, eu quero, né? E o Ceará se transformou nisso. O que o Cid Gomes quer. Ou o que o Ciro Gomes quer, não sei quem manda, né? Depois que se decide, lá na Casa Grande, os interesses da família, o que sobra joga para os porcos. Os porcos são cearenses, né? Então nossa vida se transformou nisso. Esperar os restos do que os Ferreira Gomes querem. Aproveitando o gancho, que nota você dá para o governo de Camilo Santana? O governo de Camilo Santana, de quanto a quanto? 0 a 10. -5. Por quê? Primeiro porque eu não posso nem levar em consideração
dar nota a um governo que, no momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis da humanidade, do Brasil e do Ceará, que foi a pandemia de Covid, não sei se seus ouvintes sabem disso, recebeu do governo federal a fundo perdido 2 bilhões e 100 milhões de reais para combater a pandemia do Covid. E esses 2 bilhões e 100 milhões de reais deveriam ser gastos exclusivamente na política de combate ao Covid. Pois bem, Camilo Santana, dos 2 bilhões e 100 milhões, desviou 919 milhões e 243 mil 633 reais. 43% do dinheiro que o governo federal enviou para combater a Covid, Camilo Santana desviou. Dito não por Marcelo Mendes. Está na análise de contas do Tribunal de Contas do Estado, análise de contas das contas de governo de 2021 do governo Camilo Santana, na página 22 do voto do Ministério Público de Contas e na anotação número 13, até o número é indicativo, né? Da página 243 do voto técnico, né, dos servidores, dos técnicos do TCE. Então, o próprio TCE identificou esses desvios. E aí eu pergunto, será que, e vou arredondar, de 919 milhões, vou arredondar, vamos supor que sejam, sei lá, 1 bilhão. Será que se este 1 bilhão de reais, se este 1 bilhão de reais tivesse sido utilizado para pagar médico, UTI, respiratório, alugar hospitais prontos, como por exemplo o Hospital dos Acidentados, na Antônio Salles, esquina com o Desembargador Moreira, aqui em Fortaleza, que estava pronto para ser usado, mas Roberto Cláudio não quis alugar, preferiu destruir o PV e fazer um hospital de campanha e desviar 100 milhões de reais? Será que se nós tivéssemos pago respiradores, nós tivéssemos pago os profissionais de saúde, será que algumas vidas comprado vacina, no lugar de, né, como o consórcio Nordeste, os 9 governadores do Nordeste, no lugar de terem comprado os respiradores que nunca chegaram de uma empresa especializada em vender produtos à base de maconha, né, do seu Carlos Galba, que infelizmente o senador Tasso Gereissati, que era membro da CPI, votou contra. É um negócio que não se entende como é que um senador e um homem com o passado de Tasso Gereissati vota contra a convocação de alguém que vem pura e simplesmente esclarecer e responder a uma pergunta muito básica. Onde está o dinheiro público dos 9 estados do governo que o senhor recebeu para vender respiradores e nunca esses respiradores chegaram? Quer dizer, não ia se fazer nada, ia só se perguntar. Tasso Gereissati foi contrário à vinda desse homem para ser perguntado. Ora, isso é uma coisa tão esdrúxula. Eu, político que fui e que gosto de política, e se um dia voltar a ser, eu nunca votaria, como não votei, contra nenhum pedido de abertura de CPI. Quando fui vereador, não deixei votar. Eu nunca deixei de concordar com a vinda de um secretário municipal ou de um secretário estadual para debater algum tema. Porque, veja, independentemente de ser do meu partido ou não, a obrigação básica e principal de um político é ser transparente com o dinheiro público. Aí você tem que cortar na carne. Não importa, pode ser até seu irmão. Mas você dizer que eu não vou chamar o Robson, eu não vou chamar o Marcelo, eu não vou chamar o Francisco, para esclarecer, por exemplo, por que a Prefeitura de Fortaleza, vocês que trabalham com comunicação, pode jogar luz sobre isso. E ter uma experiência vasta, né? A rede ANC, né, é uma rede poderosíssima, hoje é a maior rede de comunicação do Ceará, chega fora do Brasil, inclusive. Eu lhe pergunto, parece razoável que a Prefeitura de Fortaleza gaste 11 milhões 261.163 reais, contratando por dispensa de licitação, sem licitação, uma empresa para fazer o gerenciamento dos perfis do Facebook e do Instagram da Prefeitura de Fortaleza. Você já imaginou uma cidade como Fortaleza, com os problemas que tem, inclusive fechando o Hospital Gonzaguinha da Messejana, que quando eu era secretário, fui eu que fiz a UTI pediátrica, fui eu que fiz a UTI ginecológica, fizemos uma reforma e construímos na gestão de Juraci Magalhães, ele vai fechar o hospital. Será que é razoável que uma cidade em que se espera 4 anos para se fazer uma cirurgia de catarata, em que não tem cateterismo, que não tem, se você tiver câncer, não pode fazer a sua quimioterapia, se você tiver... Né? Hoje nós temos em Fortaleza, homens e mulheres, talvez mais de 20 mil, esperando por um exame de imagem. Aqui não se faz ressonância magnética, aqui não se faz ultrassonografia,
pélvica, aqui não se faz nada porque não se tem. Pois essa mesma prefeitura gasta 11 milhões de reais contratando uma empresa para gerenciar as redes sociais da prefeitura. É um negócio tão... Eu não entendo, talvez a política precisa ser estudada não por sociólogos, precisa ser estudada por psiquiatras. Porque uma população... Eu me pergunto, às vezes, quando estou sozinho em casa, o que faz um político desse sair de casa e a população não tomar assim, uma medida mais drástica, né, de confrontar, de perguntar, de parar, de dizer, ei, amigo, o que está acontecendo? Por que esse hospital está fechado? Né? Por que essa rua está esburacada? Por que A? Por que B? A mão que nos maltrata, né, é a mesma mão que nós beijamos? Você está vendo aí? Cabe na cabeça de alguém que Camilo Santana, né, ele não deveria nem ter coragem de ser candidato ao Senado. Eu, se fosse ele, teria vergonha de oferecer meu nome ao Senado. Mas, segundo você, se fizer uma pesquisa, ele tem 99% da preferência, eu não entendo, não. No caso, 80%. Mas político de oposição gosta sempre de puxar mais um pouquinho, né? Porque é a margem de erro, né? É a margem de erro, 99%. Sobra um para consertar. É isso aí. Quem você pretende apoiar na corrida pelo Palácio do Planalto? O meu partido, o Avante, tem 2 pré-candidatos, né? Um deles está mais... tem se posicionado mais à frente em pesquisas, que é o deputado André Janones. Mas eu já tive a oportunidade, e não nego isso, não sei até que ponto isso me causará problema, né, interno no partido. Mas apesar do partido ter candidatura, eu votarei Jair Bolsonaro. Eu concordo e eu admito que você pode pensar tudo e pode achar tudo de Jair Bolsonaro. Você pode não gostar do estilo dele, você pode não gostar da compostura dele, você pode não gostar da cerimônia ou da falta de cerimônia que ele tem para com o cargo. Tudo isto eu vou respeitar e vou concordar. E vou concordar até se você disser que não gosta dele. Perfeito, não tem problema nenhum. Agora, daí até você defender a volta de uma estrutura corrupta, não digo de poder, mas de sangrar, de roubar a sociedade brasileira. Uma conduta e um grupo político que, estranhamente, não tem culpado a um novo inocente, mas os gestores da Petrobras devolveram 6 bilhões de reais, né, em operações de delação. É estranho que não tenha nenhum ladrão e 6 bilhões de reais sejam devolvidos por servidores públicos da Petrobras, não é verdade? Não é estranho? Então, quer dizer, não houve roubo, mas tem dinheiro a ser devolvido. Como é que um funcionário da Petrobras, por melhor que ganhe um diretor de Petrobras, como é que eles devolvem 6 bilhões de reais? E aí eu estou falando de Petrobras, eu não estou falando de dinheiros em malas, em caixotes, em salas, eu não estou falando que todos, né, os gestores, todos os operadores, todos os que tinham relação com o PT foram presos, os líderes na Câmara, os líderes no Senado, os 2 ex-presidentes do PT, né? Então, eu não posso defender, por mais que do outro lado tenha alguém, como o presidente Bolsonaro, que pode não ter certa compostura ou pode não ter certo equilíbrio nas falas, né? Muitos dizem, fala muita besteira. É verdade, mas entre alguém falar besteira e alguém roubar o povo brasileiro, eu prefiro alguém que fala besteira. Muito bem, vamos chegando ao final de mais uma edição do Destaque ANC. Quero agradecer ao Marcelo por ter participado junto com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te receber aqui. Uma honra. Muito obrigado à ANC, parabéns pelo sucesso, parabéns, né, por chegar a tantos cearenses dessa forma democrática, dessa forma aberta, dessa forma transparente, né, ouvindo as partes todas. Eu acho que jornalismo, comunicação se faz assim, uma alegria encontrá-lo. Acompanho sempre suas transmissões no esporte, né, já acompanhava nas redes sociais. Fiquei muito feliz de conhecer a casa, os amigos da técnica. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer e a honra foi nossa. Eu estive com Marcelo Mendes e, claro, com você, que sempre nos prestigia com seu carinho, com a sua audiência e com a sua companhia. Aquele abraço e até a próxima.